Olá pessoal, vamos fazer um tutorial agora sobre as ligações do MK4V12, como você ligá-lo, que fonte de alimentação você utilizar e mais detalhes aí de alguns periféricos importantes do amplificador. Então, ao receber o seu amplificador MK4V12, ele vai montado nessa disposição aqui. Os transistores vão em pé. Se vocês tiverem a necessidade, vocês peçam que eu coloco na parte inferior da placa. A placa ela é bem identificada para você fazer a sua ligação, ok? Esses diodos, gente, são diodos de proteção contra a inversão de polaridade. São diodos de 3 amperes, ok? Aqui nós temos os dois fusíveis de proteção DC, mais e menos, mais B e menos B, mais conhecido como essa sigla. O amplificador de potência ele pode ser ligado em diversas tensões de alimentação. Tensão inicial de 45 volts simétricos e uma tensão final de 70 volts, se você quiser ligá-lo em 70 volts, ok? Outro detalhe é que esse amplificador permite ser ligado em ponte, então ele já vem preparado, não precisa de nenhuma placa auxiliar para isso. Nós temos aqui, ó, esse conector que você tem um GND nas duas extremidades e no meio você tem a saída para alimentar o outro amplificador. No caso, sai daqui e vai para outra placa de alimentação. Mas em que posição deve ligar esse pino aqui? Ele sai ligado desse centro aqui do terminal e liga no menos "in", que é esse terminal aqui. É evidente que no amplificador que você ligar o menos "in", você não vai ligar o mais "in". O mais "in" só vai ser ligado no amplificador que for fornecer o sinal invertido para ligar em ponte. No caso, faz de conta que esse aqui é o amplificador que vai gerar o sinal invertido. Você vai entrar o sinal oriundo aí da sua mesa de som, da sua fonte de sinal, no mais "in", ok? Então ele vai ser amplificado, vai ser coletado o sinal do amplificador e vai sair aqui com o sinal invertido. Esse ponto aqui é o sinal invertido que vai para o outro amplificador, mas na posição menos "in", ok? O amplificador é fácil montagem. Eu mando as micas. No caso do transistor de multiplicador de VBE, não precisa, que ele é isolado, completamente isolado. Aqui nós temos os transistores de saídas. A configuração MK4V12 sai com 3 pares. Possui esses capacitores verde aqui, ou pode ser outra cor, contanto que tenha 4.700 por 100 volts. Então a alimentação do amplificador 70 volts para dar potência de 450 watts RMS em carga de 4 ohms. A corrente para cada amplificador é de 12 amperes, ou seja, se você tiver duas placas, uma placa com 12 amperes, 70 mais 70 volts, não é AC, é DC, mais ou menos 70 volts. E, para o outro lado, um transformador de 12 amperes. Eu recomendo a fonte de alimentação FSR 20, que no caso do MK4 sai com dois capacitores de 10.000 por 80 volts, ok? A ponte retificadora
ela vem montada diretamente na placa, mas ela pode ser removida e ser colocado em uma região que tenha dissipação, maior dissipação, ou então ser colocado no um dissipador maior, tá? Caso tenha necessidade, for usar um amplificador para uso profissional, colocar uma dissipação maior, ou colocar também aqui instalado no dissipador onde está o amplificador, aproveitando aí o túnel de vento. A placa de proteção que eu recomendo é essa placa aqui, que tem um relé de 16 amperes, e ele não vem montado os dois lados, porque essa placa aqui pode ser utilizada utilizando um relé diferente, tá? De 2 contatos. Ele pode ser utilizado direito e esquerdo para um amplificador só, mas em compensação a corrente diminui para 8 amperes cada lado. Nesse caso é um relé de 16 amperes que só permite um canal, ok? É a mesma placa, só a mudança do relé, ok? Eu retirei o conector aqui para não confundir vocês e até diferenciar do outro, mas quem quiser soldar aqui, ó, GND, entrada do amplificador e saída para as caixas de som, pode soldar aqui, evitando de ligar aqui, ok? Então você escolhe um ou outro. Nesse caso aqui é um para cada canal. A recomendação, outra recomendação que eu faço é a utilização do filtro de linha, tá? Esse filtro de linha, ele tem um delay, né, para partida. No nosso caso, do nosso transformador, nós temos aqui, ó, a conexão de 4 fios, mas esses 4 fios aqui, gente, é uma bobina só, ok? Que eu vou explicar agora. Nesse modelo aqui que já está instalado, nós temos aqui, ó, a ligação do transformador. O fio cinza é o 0 volts, o fio amarelo é o 115, o fio laranja 127, desculpe, e o vermelho 220. Então como é que funciona a chave seletora, tá? Vamos supor que sua rede elétrica entre fase e neutro seja 115. Então você vai botar a chave nessa posição que está aqui, que vai selecionar lá, ó, 115, e vai deixar a chave seletora em 110 volts. Essa chave seletora aqui, ó, ela fica aparente lá no painel traseiro ou dianteiro, caso vocês queiram colocar. Então tá aqui a chave seletora de tensão. Se você botar essa chave de seletora em 220, o transformador irá operar em 220. Caso você queira colocar em 127, você tem que botar essa chave para cima, na posição 127, que está marcado ali. Vou mostrar para vocês na outra, que dá para ver. E colocar em 110. Então, esse 110 aqui, ele serve tanto para tensão de 127 como 115. Temos também aqui, ó, um filtro duplo pi para retirar ruído da rede elétrica, ruído de radiofrequência, né? Oriundos de eletrodomésticos, tipo um liquidificador batendo alguma coisa, gera uma certa interferência. Então esse filtro aqui, ó, resolve o problema. Temos também aqui os nossos varistores, que é uma proteção contra surto elétrico, ok? Então, antes de danificar qualquer tipo de peça no amplificador, o supressor de surto aqui, ele vai entrar em ação, tanto em 127, 115 ou 220, você vai poder selecionar ou proteger a sua rede contra pequenos surtos, tá? Então, são surtos aqui de 18 kA. Ele está em relação à fase e o neutro. Para esses varistores funcionarem, gente, tem que estar com o aterramento inserido aqui. A placa é autoexplicativa, você tem lá
a entrada do neutro, o N, o T, o terra, e o F, a fase. Ali são os dois varistores, né, com os indutores. Aqui a chave de seleção, né, 115, e ali, ó, 127. Aqui é o conector do transformador. Quem quiser remover esse conector, fazer a ligação direta dos cabos, eu acho melhor. O relé, ele suporta até 15 amperes. A alimentação é direta da rede elétrica, tanto 127 como 115 ou 220. Nós temos também aqui esse conector, gente. Eu coloquei esse conector porque se você for colocar no painel, você vai ter que remover a solda desse interruptor aqui retroiluminado. Então eu já fiz a solda definitiva e você só faz tirar o conector, que ele vai passar pelo furo, né, da chave, que é redonda, né, cilíndrica. Então você vai colocar simplesmente desconectando aqui, ó. Ok? Para o MK4 V12, eu recomendo essa proteção DC. É uma proteção simples, tem um delayzinho para ativar a caixa de som, evitando aquele barulho, né? Então você tem aqui nessa única placa um delay para ligar a caixa de som e a proteção DC. Como é que liga essa placa? É bem simples, tá? A alimentação é de 12 volts, que você pode remover da própria placa fonte FSR20. No caso aqui, ó, ela sai selecionada para 15 volts e menos 15 volts. Então, o positivo é no RG+, e o RG-. No caso aqui, você vai ligar o GND, que é esse ponto aqui, ó, GND, e aqui você tem o RG positivo. Então, você vai ligar esses dois fios, ligando o positivo aqui e o negativo aqui, GND. A partir do momento que você fizer isso, sua proteção DC já está ligada e energizado. A outra etapa que tem que fazer é o seguinte: aqui é a saída do amplificador out. Então tem que sair um fio daqui para a saída in aqui, e aqui a saída out, que vai para a caixa de som, ok? Lembrando que eu não coloco o GND do amplificador como GND de saída para a caixa de som. Eu vou explicar por quê. O nosso projeto para redução de interferências utiliza um Terra Estrela, ok? E o Terra Estrela utiliza um único ponto para interseção de todos os GNDs do amplificador, inclusive de entrada. Então tudo vai partir dessas 4 entradas GNDs aqui. Como a versão do MK4 V12 é para um transformador, ou seja, uma fonte de alimentação para cada amplificador, você pode ter seu sistema individualizado, ou seja, você pode ligar somente um canal e deixar desligado o outro, né, caso você só opere no sistema mono, ou pode ligar os dois simultâneos através das duas chaves liga e desliga que acompanha o nosso filtro. Então os filtros, gente, sai como tá aqui, ó. Sai com a chave seletora, a chave de power on, liga e desliga, que é retroiluminada, porta fusíveis. Ó, gente, eu deixo aqui solto, ó, porque vocês vão precisar remover para prender o porta fusíveis no painel. Então, praticamente a forma de ligar o protetor DC é essa, é uma forma bem simples, funcional. E agora a gente vai mostrar para vocês como fazer a ligação do transformador de força na placa fonte de alimentação FSR20.
Observe que tem dois conectores diferentes. Eu tenho cor azul e cor verde. A cor verde é onde nós ligamos os fios AC do transformador, ok? Esse transformador, gente, ele é específico porque ele tem já 4 fios, que é preparado para o nosso filtro, nossa placa filtro, ok? E já sai preparado também para a placa FSR 20. Então, como é que a gente vai fazer a ligação? Nós observe que aqui eu tenho, ó, 4 pontos de GND. Deixa eu botar a placa nesse sentido para vocês lerem melhor. Então tem ali, ó, AC1, AC2 repete 2 vezes, depois vem GND, 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 AC3 2 vezes e o AC4. Então, para que servem esses pontos? Vou explicar para vocês agora. No ponto AC3 que repete, eu já coloquei, gente, de propósito, tá? Para quê? Para que você ligue um conector GAFO que já vem no transformador, no caso da versão. Então você vai ligar ali, ó. Vai parafusar. Eu não vou parafusar os dois porque eu vou soltar depois, só para mostrar para vocês. Então eu coloquei no AC3. No AC2 nós vamos colocar também o outro fio, outro cabo, né, que vem do transformador. Vou apertar aqui para não ficar solto. Como nós temos agora 4 GNDs, 1, 2, 3 e 4, nós vamos habilitar os 2 do centro para ser ligado o fio preto, que é o center tape. Coloca-se ali. Mais uma vez eu estou apertando somente um polo, porque eu vou tirar depois, só para mostrar para vocês. Então tá ligado aqui, ó, esse primeiro secundário, 47 volts, 0,47 por 12 amperes, que é o vermelho, preto, vermelho. E agora eu vou ligar o secundário auxiliar, que é um secundário de 13 volts, de 1 ampere. Então, ele é identificado dessa forma aqui, tá? Então eu vou escolher para o preto ou esse terminal, que é o terminal GND. Então eu vou folgar aqui para que vocês tenham melhor visualização. Esse processo, gente, vocês têm que fazer com bastante atenção. E ao ligar, recomendo utilizar lâmpada série. Primeiro start de qualquer fonte, qualquer amplificador, é recomendado você ter uma lâmpada série ligada. Bom, observe que quando eu faço isso, eu unifico os 2 GNDs do transformador, ok? E nas extremidades, que é o AC1 e o AC4, que está na sequência, eu posso colocar qualquer um dos fios azul. Posso colocar um aqui, aperto, coloco o outro azul aqui, com uma mão só, e vou apertá-lo agora de forma a fixar o fio, o cabo, né? Bom, finalizando, eu tenho aqui todos os terminais ligados. Observe que sobrou um GND. Você pode fazer um rabicho aqui
e ligar na carcaça do amplificador, fazendo terra estrela. Então o aterramento da placa é uniforme. Aqui na saída eu tenho a tensão, né? Retificada e filtrada, a tensão de maior tensão e maior corrente. Ok? A depender da potência que vocês utilizem o MK4V12, uma placa somente é utilizada. Então, seriam aqui dois capacitores, no caso, de 22.000 por 63 volts. Se você for utilizar a versão do MK4 de menor potência, né? Que você pode alimentar ele com mais ou menos 56 volts, as duas placas. Então você vai tirar todas as alimentações daqui. Então por isso você tem dois positivos e dois negativos e 4 GNDs. Então dá para você fazer a ligação nessa fonte, não com esses capacitores, de 2 MK4V12 na sua menor potência, ok? Quem quer trabalhar com amplificador sentando aço, recomendo dupla fonte, como está aqui. Então, gente, é fácil ligar. O amplificador é extremamente funcional. Ele sai testado todas as placas. Os transistores que saem nessa versão são transistores de alta velocidade. Então, com isso eu tenho melhor agilidade, principalmente nos agudos, né? Precisa de uma velocidade maior para você fazer a sua amplificação. O nível de perda desse amplificador é baixíssima em relação a uma frequência de 20 Hz, né, a 20 kHz, que é a faixa audível. Então o nível de perda é reduzidíssimo. Ele tem uma sonoridade excepcional em relação aos harmônicos, né? E vai ser um amplificador que vai lhe proporcionar grandes momentos ouvindo música de qualidade. Observe que a potência desse amplificador vai até 450 watts RMS em 4 ohms. Não utilizar de forma alguma ele em 2 ohms ou 3 ohms, ok? Se você fizer isso, você vai reduzir a vida útil do amplificador e corre o risco de você colapsar completamente. Lembrando que a garantia do produto, ela foca sempre no bom uso do mesmo, tá? Então nós tomamos cuidados aqui para trazer o amplificador de forma mais segura para vocês. Nós temos esse tutorial que vai dar os primeiros passos. É evidente que quem vai montar um amplificador tem que ter algum conhecimento em eletrônica, em eletricidade, para conhecer pelo menos os componentes eletrônicos, local de ligação. Então aqui é bem fácil. Então tem lá positivo, então fio positivo, que eu denomino aqui de cor vermelha. Você liga ele aqui, vou mostrar para você ligar como é fácil. Usa conector Faston, né? Eu utilizo apenas aqui esse GND. Pode ser esse ou pode ser de cá, vai depender da posição que esteja a placa. E o último cabo é o azul, que está simbolizando a tensão negativa. Eu estou pensando em botar um LED azul aqui e o LED vermelho vir para cá, para ficar mais fácil de identificar a montagem, ok? Então isso é uma das vantagens da gente fazer análise de projeto no campo, é você melhorar a concepção do amplificador para quem vai também operar ele, tá? Que vai fazer manutenção. Então, um amplificador simples de ser manutencionado. Sempre observar os componentes que estão instalados, para você manter sempre o transistor original, caso venha dar problema. E com isso você vai ter um amplificador durável aí por um bom tempo, ok? Eu recomendo fazer recap a cada 20 anos e você trocar os capacitores principais aí, exceto os de poliéster que duram mais. Mas o amplificador, gente, ele tá
bem ajustado, componentes de qualidade. Agora eu vou explicar para vocês a calibração desse multiplicador de VBE, no caso ajuste de bias. Eu recomendo que vocês façam um ajuste e coloquem aqui dentro da faixa de tensão de operação do amplificador. Você vai medir aqui entre base e emissor, né? Tanto faz desse transistor como desse. Aqui você tem que fazer verificar se está bem próximo, tá? Normalmente o polo negativo ele se destaca mais, com uma tensão mais elevada um pouco em relação ao polo positivo. Mas em resumo, você vai medir nesses dois pontos lá, entre base e emissor. Você tem que medir uma tensão que pode ser de 480 mV a 530 mV, que é a faixa medida com esse resistor que está ali, de 0R47, que vai lhe dar o ajuste de bias. Isso se você quiser fazer ele dentro das especificações aqui da Powertronic. Quem quiser fazer pelo outro método, que é medir nas correntes, mas aí você tem que também contabilizar as correntes dos LEDs, né, consumida pelos LEDs, ou então fazer a medição diretamente no resistor de emissor, que é a mais segura, ok? Então, correto aqui você ter em cima desse resistor aqui de emissor uma corrente de 0,027 ampere ou 27 miliampere, ok? Então é fácil e rápido. Esse potenciômetro aqui que faz o ajuste de bias. Eu não recomendo vocês mexerem nesse ajuste, porque é um ajuste que compromete inclusive a qualidade do amplificador, caso seja modificado, né, o ajuste. Para o Trimpó Pote 2, esse trimpó aqui é para ajuste de offset, ou seja, você ajustar o 0 volts na saída do amplificador. Lembrando que ele consegue também, quando você coloca ele em 0 volt, fazer uma simetria do amplificador, ou seja, você vai ter 1.0 volts na saída. Ok, gente? Então, o nosso MK4V12 é um amplificador que veio para ficar. Excelente qualidade sonora, excelente potência, excelente custo-benefício. Um amplificador que você não vai ver na praça, a não ser fornecido aqui pela PWT. É um amplificador que a gente chama de amplificador artesanal. Ele é especificado para uso para pessoas exigentes, que gostam de um som de qualidade e um som profissional também, né? Que vai atrair a clientela pela qualidade sonora. Então isso é um ponto favorável do MK4, que fortalece esse produto em meio a outros produtos que estão aí no mercado sem nenhum critério técnico, ok? Então, gente, se vocês quiserem utilizar o MK4V12 para trocar esses amplificadores que tem aí, principalmente o da linha Signos, né, do PA1400, é uma boa pedida, contanto que vocês estabeleçam a regra de potência, né, a depender da massa do dissipativo. Mas nós daqui da PWT nós vamos dar suporte caso você queira fazer essa empreitada e com isso facilitar a sua instalação. Nós mandamos junto com o produto as micras, né, que vão isolar. Em alguns casos, caso vocês queiram que nós faça a montagem nos dissipadores, a gente faz a montagem no dissipador, conforme vocês estão vendo aqui. Então aqui é a forma que a gente sugere para vocês fazer um túnel de vento. Eu só botei isso aqui, gente, para poder fixar e mostrar para vocês, tá? No caso, ele é bem fechado aqui em cima também. E fechado embaixo, aproveitando o chassi do amplificador. Ele é montado diretamente no dissipador de calor. Eu recomendo que os transistores fiquem embaixo, para o calor ser dissipado ao longo do dissipador e ter uma troca de temperatura mais uniforme, ok? Isso aí é
um detalhe aí que eu desenvolvi aqui, né? Utilizando sempre na base, que a tendência do calor é subir, né? Por convecção ele sobe, então aqui ocorre o resfriamento do bloco do MK4 V12. Ok, pessoal? Vocês podem utilizar blocos maiores, podem. Nesse caso aqui, esse bloco vai precisar de ventoinha para refrigerá-lo, se você estiver trabalhando em plena potência. Você pode também colocar um sensor de temperatura, o nosso modo de proteção MP1AF, que é um para cada canal. E com isso você tem aí o controle de temperatura de cada bloco e ter um acionamento da ventoinha, né, a partir da temperatura do bloco, ou bloco 1 ou bloco 2. Então, gente, nosso tutorial é justamente para mostrar para vocês como fazer a ligação do seu MK4. Relembrando, você tem ali o polo negativo, GND, temos 2, e aqui a saída de áudio. Na extremidade esquerda, no caso, eu olhando aqui, você tem um polo positivo. Ok, gente? Então o amplificador é bem feito, tá? Placa de fibra de vidro. Só que tem um detalhe, isso aqui é uma placa de 4 camadas, tá, gente? Não me inventem tentar fazer alguma gambiarra com a placa que não vai funcionar. É uma placa de 4 layers, ok? Então, layers de sinal estão no centro da placa. A parte de interligação de potência e de pequenos sinais de alimentação estão do lado de baixo. Então é isso aí, tutorial do MK4 V12. Eu espero que vocês aprovem o amplificador, façam um teste. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Amplificador top de linha, 450 watts RMS em carga de 4 ohms. Você pode utilizar vários tipos de transformadores. Eu recomendo aqui da Powertronic, que é feito exclusivamente para esse amplificador. E com isso a gente tem um produto completo aqui. Só basta agora você arranjar um gabinete e fazer a sua montagem ou aproveitar gabinetes de outros amplificadores que não estejam funcionando. Ok, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até a próxima.